Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Irmã, irmão, nos recolhemos num tempo de silêncio e no íntimo do nosso coração, façamos nossa súplica pedindo ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e nos faça compreender a riqueza desta palavra, pois só o Espírito pode nos dar a plena compreensão da Escritura. Supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, chegamos ao ponto alto da caminhada pascal com a festa solene da volta de Jesus para junto do Pai. A solenidade que encerra o tempo da presença física do Senhor aqui, por sua ascensão. Ele entra na glória do Pai. E nós, como rezamos na oração da missa de hoje, ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. A subida de Jesus para junto do Pai já é nossa vitória. Esta vitória, acentuada nas leituras de hoje, na primeira leitura, no relato da ascensão do Senhor, nos Atos dos Apóstolos, você pegue a sua Bíblia e marque lá, abra no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, abra e marque também o finalzinho do Evangelho de Mateus no capítulo 28. Tome lá. Nós vamos trabalhar a força dessa palavra. Ainda tem a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 1 e o Salmo 46, os textos de hoje. Se você quer, dê uma pausa nessa pregação, vá lá, marque, para depois você ir acompanhando a pregação e meditando e marcando e anotando na sua Bíblia para ajudar você a construir marcos nessa caminhada sua com o ressuscitado. Estamos hoje no capítulo 28 de Mateus, nos versículos 16 a 20.
Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando foi que Jesus indicou aos discípulos a Galileia e esse monte? Você pode pegar aí na sua Bíblia, no capítulo 28 mesmo, onde você está. Nos versículos, do primeiro versículo até o versículo 15, é o relato do domingo da ressurreição. As mulheres vão ao túmulo, encontram o túmulo vazio. A cena das mulheres, com aquela agitação e perturbação, o túmulo vazio. Que encontram anjos e avisam que Jesus ressuscitou. Depois, aí, nos versículos 10 até o versículo 15, o próprio Jesus encontra as mulheres e diz: ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. No Evangelho de Mateus, diferente de João e de Lucas, esta é a única aparição do ressuscitado aos discípulos, aos 11. Sugere que é imediatamente após a ressurreição. A impressão que a gente tem é que é o mesmo dia, mas para caminhar de Jerusalém até a Galileia, dá umas léguas boas que não dá para correr assim não. Os 11 foram para a Galileia. Por que a Galileia? Porque lá na Galileia foi onde tudo começou. Foi lá na Galileia que os discípulos experimentaram o escândalo do anúncio primeiro. Você pode se recordar de Pedro, Simão Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, encerrando a pescaria, limpando as redes, guardando, consertando as barcas. Jesus, a primeira pregação dele, lá no começo dos evangelhos, chega dos dias do seu retiro no deserto, 40 dias e 40 noites, em jejum, oração, sente fome, é tentado por Satanás, e a última tentação é exatamente o Satanás que leva Jesus num monte bem alto e mostra os reinos do mundo e sua glória. Jesus vence a tentação, desce do deserto e vai para as margens do mar da Galileia, realiza aquela primeiríssima pregação. E no final daquela primeira pregação, que ele usa emprestado, inclusive, uma das barcas, ele vai saindo dessa primeira grande pregação que ele realiza, anunciando que o reino de Deus chegou. Ele vai saindo e chama André e Simão, Tiago e João, e o texto sagrado dos evangelhos diz que eles imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Então lá na Galileia é a terra do primeiro amor, do primeiro encanto, do primeiro segmento. Aqui iniciaram o segmento, e aqui Jesus ressuscitado volta para fincar a estaca com a bandeira da ressurreição. Ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Esse monte é um lugar constante da relação de Jesus e do povo de Israel no Antigo Testamento com Deus. Esse monte, você pode, tem Bíblia que traduz sobre uma montanha da Galileia. É Jesus que indica, é Ele que está no comando. Jesus tinha indicado o lugar. Alguns estudiosos sugerem que talvez Mateus associe esse monte, o mais provável, com o monte exatamente das tentações. Outros
o Monte da Transfiguração, que ele também subiu com Pedro, Tiago e João. Lembram? No capítulo 4 de Mateus, no versículo 8, recordo para você o monte provável que muitos estudiosos da Bíblia supõem desse encontro. O diabo levou Jesus ainda a uma montanha muito alta. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor e lhe disse: tudo isso te darei se prostrando-te me adorares. Aqui, adorar é um ato de submissão total, de consequências concretas e imediatas. Jesus está com fome e sede. Prostra-te, que o esplendor dos reinos deste mundo serão dados a você. No versículo 10, Jesus repreende o demônio. Retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Os discípulos vão ao monte. Esse monte em que Jesus venceu a terceira e mais provocadora e sedutora das insistências do demônio, das provocações do demônio. Jesus, que não se rende ao demônio, mas o faz rendido por sua firmeza, agora não só rende o demônio, mas rende as potências do inferno, do pecado, da morte, as potências do mal. Sobe ao monte com os 11. Aqui, a cena que se procede dá-nos um pano de fundo. Versículo 17 diz assim: quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. E era isso que o demônio queria que Jesus fizesse com ele. Aqui os discípulos prostram-se diante dele. Porque essa é a finalidade da igreja que busca o ressuscitado. Porque prostrar-se em adoração é o ápice do culto cristão. Eu tenho repetido quase que de forma aborrecida o papel da igreja na relação de adoração com o Senhor e em que consiste essa adoração. Em Mateus, desse texto que ouvimos, que é o único encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos. Em Mateus, Jesus ressuscitado sobre esse monte, os discípulos prostrados, nós poderíamos dizer, sim, aqui encerra a atuação de Jesus nesse mundo, porque toda a sua obra, realizada ao longo de 30 anos no escondido, e depois mais 3 anos na vida pública, na fundação da igreja, isto, aqui na Galileia ele volta, onde ele fundou a igreja, ele volta e põe a igreja prostrada diante dele. Uma igreja que ainda experimenta, embora prostrada e diante do ressuscitado, que ainda experimenta e sempre experimentará as fragilidades. Diz o versículo 17, ainda assim alguns duvidaram. Como vencer essa dúvida? Como preencher esse vazio da dúvida? Como preencher esse vazio da insegurança, da instabilidade das emoções, dos sentimentos, das fragilidades da razão? Lembra Jesus aos discípulos de Emaús: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Essa dúvida aqui, ela é exatamente fruto
dessa falta de inteligência e dessa lentidão para crer em tudo que os profetas falaram. Concorda Mateus com Lucas no diagnóstico, a fragilidade nossa, nossas dúvidas. Irmã, irmão, mas eu faço a você uma pergunta. Como vencer essa distância que há entre nós e a realidade do ressuscitado? Como vencer esse buraco que a gente tem sempre a sensação de que há um abismo entre nós e o ressuscitado do lado de lá? Parece que a gente nunca alcança plenamente essa realidade. Como vencer esse abismo, essa distância entre nós e o ressuscitado? A base da ação da igreja nasce agora com a primeira palavra que Jesus dirige aos seus 11 apóstolos. Eles prostrados, alguns duvidaram, em versículo 18. Então Jesus aproximou-se e falou. Os discípulos prostrados, com dúvida, lembra os caídos, os leprosos, lembra aquele homem espancado na parábola do bom samaritano, que o bom samaritano aproximou, sentiu compaixão, aproximou, tocou nele. Lembra aquelas cenas de Jesus vendo gente caída na beira do caminho, mendigos, a mãe levando o único filho morto para sepultar, ele aproximou-se. Jesus ressuscitado não é vencido pela nossa dúvida, mas ele se aproxima e fala-nos. E ele parte exatamente do ponto que deve ser a base e o fundamento da igreja que prostra-se e prostrada vence a dúvida. Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Isso o pobre do capeta nunca poderá falar. Isso o demônio não pôde falar a Jesus. O demônio disse, mostrou os reinos deste mundo e sua glória e seu esplendor. Disse, tudo isso será teu se te prostrares, porque isso me foi dado. Jesus aqui diz que toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. O demônio disse que ele tem poder apenas sobre os reinos deste mundo e o esplendor dos reinos deste mundo. Quanto a igreja peca e os cristãos pecam quando confundem os reinos deste mundo com o reino de Deus. Quando adoram a Deus para serem donos dos reinos deste mundo. Essa proposta não é de Cristo e não é de Deus. Essa proposta quem a faz é Satanás. Para ser dono dos reinos deste mundo é preciso prostrar-se e adorar Satanás. Porque é isso que os donos ambiciosos do poder deste mundo fazem. São adoradores de Satanás. Por isso são homens e mulheres de aliança de morte, envenenados, infectados com o vírus da morte, da fúria, da raiva, do desejo de vingança, de ódio, do desejo de fúria, de violência, como nós vimos dolorosamente nas páginas dos jornais do desfecho dessa semana. Aqui, a soberania de Cristo sobre a dúvida dos discípulos e sobre os donos dos reinos deste mundo e sobre o próprio Satanás. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. É aqui que entra o remédio que cura a distância que põe você à dúvida de Jesus ressuscitado. Palavras que vencem as dúvidas, as distâncias. Palavra que preenche o vazio. Ele é o único
que amou e obedeceu o Pai. É esse amor e essa obediência ao Pai que o constitui como autoridade estabelecida pelo próprio Pai sobre o céu e sobre a terra. Irmã, irmão, você precisa prostrar-se e reconhecer a presença de Jesus ressuscitado em sua vida. Mas você precisa prostrar-se e permitir que Ele vença as feridas grandiosas das suas dúvidas. Esse encontro de Jesus com os discípulos é também o encontro de Jesus com você. Esse encontro de Jesus se dá numa aproximação, numa autoridade constituída, sem espetáculo, sem esplendor das teofanias espetaculosas descritas no Antigo Testamento. Aqui é um ressuscitado comum, normal, andante, peregrino, que está com seus 11, uma igreja pequenina, só 11. Um desertor já foi, já se matou, Judas. Aquele que no monte da tentação não quis receber do demônio o domínio sobre os reinos deste mundo, proclama que recebeu de Deus como o Messias descrito no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 14. Ao Filho do Homem foram dados império, honra e reino, e todos os povos, nações e línguas o adorarão. E mais, trata-se aqui do céu e da terra, segundo a compreensão da igreja primitiva. O monte da desonra, o monte dos planos de Satanás, é coberto pela glória e o esplendor da autoridade de Cristo, a desforra do vencedor do pecado e da morte. Apresentado o esplendor da sua autoridade sobre o céu e sobre a terra, que é mais do que o esplendor dos reinos deste mundo, que Satanás reivindica ser o dono desses reinos. Jesus põe sua autoridade em exercício. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Vamos lembrar que nós celebramos neste domingo da ascensão do Senhor, presta atenção, hein? O 54º, 54 anos do Dia Mundial das Comunicações Sociais, Dia da Ascensão do Senhor. 54 anos que nesse dia se celebra o Dia das Comunicações Sociais. O papel da comunicação, a importância da comunicação. A importância da gente não permitir satanizar os meios de comunicação e entender que nós temos que comunicar na boca, nos olhos, nos ouvidos, nos gestos, nas palavras, nas atitudes, mas comunicar também pelos meios de comunicação a obra de Cristo. Ide, fazei discípulos meus todos os povos. Fazei, o verbo fazer sugere uma coisa bem manufatureira, sugere quase uma oficina de Nazaré, não sugere uma sala de aula de elucubrações teóricas, não. Sugere uma relação como a massa nas mãos do padeiro, como o barro na mão do oleiro. Como é que se faz discípulos? De duas maneiras. O centro da igreja, a razão da igreja ser, a obra por excelência da igreja
é fazer discípulos de Cristo. Discípulos meus, e não seguidores no Twitter, no Face, no Instagram e no YouTube. Discípulos de Cristo. Não pare no pregador, não se entusiasme com o pregador, não se empolgue com o professor. Se ele não te dá Cristo e não te faz passar à frente dele em busca de Cristo, desconfie desse pregador. A obra da igreja é, por excelência, conduzir os povos por dois meios. Não dois meios distintos, mas dois meios que se somam, se completam. Primeiro, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu lia nesta semana que esse em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo sugere uma coisa muito curiosa, sugere o estabelecimento de uma relação pessoal do batizado com a Santíssima Trindade. Uma relação pessoal com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso Jesus diz, em nome do Pai e do Filho e do Espírito. É preciso de uma relação pessoal com cada uma das pessoas na única comunhão da Trindade. Você precisa cultivar isto. Uma relação interpessoal com o Pai, uma relação com o Filho, o ressuscitado, e uma relação pessoal com o Espírito Santo. Essa é a primeira obra, batizar. Mas a igreja não pode só se ocupar com o batizar. Ela tem que formar. E se forma por um outro meio, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Irmã, irmão, observar o ordenado, observar o mandado. O profeta Isaías, no capítulo 42, verso 6, diz: eis que eu te designei a seres luz das nações. Isaías 45, 19, eu não disse à descendência de Jacó, procurai-me no vazio, reuni-vos, vinde. Capítulo 49 de Isaías, versículo 6. É pouco designar você só para Israel, meu povo. Destinei-te a seres luz das nações, a fim de que a minha salvação chegue aos confins da terra. Irmã, irmão, nós vivemos um tempo de estrangulamento dramático. A igreja que não encontra mais lugar de autoridade de Cristo na vida dos batizados. A igreja tem cada vez mais sido considerada uma realidade de segunda, de quinta categoria. Você pode observar isso nos comentários que você lê abaixo das pregações, que também eu faço. A forma com que as pessoas escutam a pregação e vão reagindo emocionalmente e desfazendo a autoridade do pregador, dizendo, não é isso, você usou uma informação limitada, você usou um argumento fraco, você usou um argumento que cientificamente não está provado, você usou sem citar as fontes de qual pesquisa científica você... As pessoas escutam a pregação hoje levantando as características que detonam o pregador e tira do pregador e da igreja a qualidade de ensinadora da observação. Domingo passado termina a missa aqui na igreja, eu vou para casa, faço meu almoço, lá pelas tantas um membro da paróquia disse, era missa transmitida ao vivo. Padre, estava tudo muito bonito, a decoração, os quadros, a iluminação, o som, imagem perfeita, nós assistimos aqui de casa, o chão limpo, brilhando,
A hora que ele falou do chão, eu pensei, ele está querendo me dizer que o conteúdo da pregação foi uma porcaria. Não deu outra. Ele diz assim, vou encaminhar para o senhor um vídeo para o senhor assistir. E encaminhou. E o vídeo é de um desses canais do YouTube, dessas porcarias de gente que não se identifica, criado somente para levantar suspeita de todo mundo e detonar com todo mundo e desmoralizar todas as instituições genuinamente constituídas por Cristo, a igreja, a família, a sociedade, por que não dizer a nação, a democracia, mas dos piores. E eu pensava, como pode pregar para um povo que, escutando a minha pregação, me manda um vídeo desse, considerando que essa porcaria que esse cara fala nesse vídeo, desmente-me como pregador. Irmã, como fazer discípulos de Cristo, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei, se cada vez mais o número de cristãos não creem que a igreja tem autoridade para isso? Como aceitar ser formado pelo ensinamento da igreja, pela pregação da igreja, se nós somos nutridos e alimentados por canais, por redes sociais, por canais de comunicação inventados apenas para formar militantes das políticas de direita e de esquerda e tirar da igreja o papel dela? Se a igreja não prega a favor desse ou daquele partido, desse ou daquele candidato, desse ou daquele poder, a pregação dela não tem valor. Pegue os principais críticos do Santo Padre, o Papa Francisco, do Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI, do São João Paulo II, e você vai ver que todos os que pregavam contra a autoridade da igreja, queriam no fundo apontar para você uma outra autoridade, a dos senhores deste mundo. Quanto mais se desfaz e se dilui e se degenera o papel do Papa, dos bispos, dos presbíteros, dos pregadores, quanto mais se esvazia a autoridade e a responsabilidade do ensino e da observância de tudo que Cristo ordena, mais o demônio tem domínio sobre os reinos deste mundo e a sua glória, e seduzem os cristãos para irem todos ler na cartilha e aprender no manual dos operários de Satanás. Lendo esse texto, eu me recordei do livro do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré, o último volume, página 253. Eu fui lá, anotei aqui para você. O povo de hoje tem muita dificuldade de aceitar a igreja. E a igreja cada vez menos é considerada, na sua responsabilidade, no seu papel de pregadora, de ensinadora, de formadora de discípulos de Cristo. Esta semana, entre Pentecostes, entre Ascensão do Senhor e Pentecostes, no Brasil se reza a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Eu mandei para um pastor amigo uns dados estatísticos de uma pesquisa feita por um órgão de pesquisa nos Estados Unidos, que diz que em todos os países onde matematicamente a média da renda do cidadão chega a $40 mil por
por ano. Por ano. A renda chega a 40 mil dólares por ano. 30, 35, mas média de 40 até 50. O cristianismo vai se esvaziando e degenerando drasticamente e a religião perde o seu valor. Então, é verdade que os reinos deste mundo oferecem melhorias nas condições de vida, é verdade, mas os reinos deste mundo também, e o pastor Ayrton me mandava uma resposta dizendo: padre, infelizmente, a abundância das coisas dos reinos deste mundo faz o povo esquecer de Deus. Você pode ir comigo na primeira leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instrução pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Olha o papel da igreja. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Presta atenção no que vem. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Está vendo? Esperanças antigas. Para os fariseus, para os sacerdotes, para os mestres da lei, o Messias viria somente para restaurar o reino de Israel. 200 e poucos quilômetros de comprimento, 100 e poucos de largura. Pedacinho de terra. Um país, uma nação. Só. Seguiram Jesus 3 anos. E ainda imaginam que Jesus é apenas o restaurador de uma nação. Como muita gente pensa que o papel da igreja é ser restauradora de uma nação. Que a igreja só serve se ela está a serviço dos chefes dos governos destes reinos do mundo. Se ela não prega, se ela não ajuda a estabelecer a melhoria econômica, social, financeira, a prosperidade dos investimentos da nação, ela tem que ser calada. Ela é maldita porque é comunista ou porque é capitalista. Onde ela prega vigorosamente, se os líderes são comunistas, dizem: essa igreja é liberal, é do capitalismo selvagem. Se ela prega o evangelho num ambiente do liberalismo, do capitalismo, eles dizem: essa igreja é comunista, marxista e socialista. Irmã, irmão, sabe o que a igreja tem a dizer tanto para os socialistas, marxistas e comunistas e para os capitalistas? A igreja tem a dizer que Jesus veio para te salvar do apego materialista. Jesus veio para te salvar e te libertar do apego do mundo, dos reinos deste mundo. Jesus veio para te salvar do materialismo sem Deus, do marxismo, do comunismo, do socialismo. Mas Jesus veio também para libertar do apego e da escravidão do materialismo consumista, hedonista, mundanista do capitalismo. É obra de Cristo a igreja ter coragem de dizer para capitalista: bom, reto, trabalhador, honesto, liberal, justo, e também para comunista, socialista. Bento XVI diz que a igreja não é contra o comunismo, porque está provado historicamente que ele não é um regime que deu conta de responder aos problemas. Bento XVI diz: mesmo que o marxismo, que o socialismo tivesse dado conta de montar um império
e que implantasse um reino como esse que os discípulos querem de Jesus. Como o reino de Israel, da terra que corre leite e mel para todo mundo aqui, mesmo que houvesse um território ou vários territórios onde o socialismo, o comunismo tivesse estabelecido e tivesse tido o maior sucesso do mundo, ainda assim a igreja gritaria contra ele, como grita contra o apego materialista dos liberais capitalistas. A diferença é que o marxismo tira Deus e o capitalismo põe Deus em tudo e fala que essa riqueza é uma bênção, essa prosperidade é uma bênção. Vou dizer a você uma das coisas mais bonitas que eu já vi, que eu jamais tinha visto até encontrar Bento XVI. Interpretando, depois você pode pegar Mateus 22, 41 a 45, em que os fariseus se espantam que Jesus se chama de Filho de Deus. E eles não esperavam que o Messias fosse filho de Deus, eles esperavam que fosse filho de Davi e que sentaria no trono de Davi. Bento XVI, você pode ir aí, Jesus de Nazaré, página 253. O reino. Jesus contrapõe aos judeus e a nós a mais elevada esfera messiânica do povo do Antigo Testamento e nós com as esperas que nós temos das coisas de hoje. Quem é o verdadeiro Messias? Pergunta Bento. Não é o filho de Davi, mas o Senhor de Davi. Não se senta no trono do nosso pai Davi, mas se senta no trono do próprio Deus, sendo Deus uno e trino. Isso para os fariseus, como para os discípulos aqui, é um escândalo. Senhor, é agora que vai restaurar o reino em Israel, o reino de nosso pai Davi? Jesus responde, não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que eles disseram, homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Vão aos confins da terra. Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Esta nuvem que cobre Jesus, que torna difícil a nossa contemplação da presença física dele, é sinal do novo reino. Sereis cumulados da força do alto, para serdes minhas testemunhas até os confins da terra. Ele, Jesus, é o pressuposto fundamental da nossa fé. Diz Bento XVI, ele é o pressuposto, ele é o pressuposto do espaço existente. Ele com o Pai criou o mundo. Ele é o fundamento de tudo que foi criado. Mas ele não faz parte das coisas criadas. Ele está acima. Como ele não veio para ser o filho de Davi, mas para ser o Senhor de Davi e dos descendentes de Davi. Ele não se senta no trono de Davi,
mas senta no trono do próprio Deus. Homens da Galileia, vão aos confins da terra. No Salmo 46 hoje nós rezamos, porque Deus é o grande rei de toda a terra. Não de Israel, de toda a terra. Irmã, irmão, desta manifestação sobrenatural de Cristo, de sua filiação atestada com numerosos sinais prodígios, ele volta para junto do Pai, mas agora a igreja é a continuadora da sua mesma obra. Isso aqui é assustador. Sabe que essa semana eu tive até uma agitação interior pensando nisso. A obra de Cristo com a sua subida para junto do Pai é assumida pela igreja. Por isso que o drama grave da igreja hoje é que o povo vem para trazer os filhos para batizar, mas não quer que a igreja ensine a observar tudo o que ele ordenou. Os pais e padrinhos que fazem aquele curso infame não aprendem nada naqueles cursos. Nada. E vêm com cara emburrada para fazer aquele curso. E participam do batismo mais preocupados com a decoração, com as roupas, com os enfeites e com a imagem, com a fotografia. A quantidade de vezes que eu tenho que parar uma celebração do batismo para dizer: se vocês não me derem espaço para batizar e forem ficar só ocupados com a fotografia, eu não continuarei a celebração. A dramática realidade de uma igreja que não quer, de um povo que se diz membro da igreja, mas não quer ser ensinado, não quer saber o que observar, o que ele ordenou. Por quê? Porque observar tudo o que ele ordenou supõe uma coisa. Primeiro, supõe uma coragem de acreditar na autoridade da igreja. Supõe confiar que o que a igreja ensina e faz é obra de Cristo. O que a igreja faz é conduzir as pessoas a observar o que Cristo ordenou. Ah, mas Jesus é meu amigo. Um amigo não ordena nada para outro amigo. Um amigo é um companheirão. Aqui é um dos temas privilegiados de Bento XVI em dizer que nós reduzimos Jesus a um humanismo. Um humanismo bonito, poético, mas humanismo. Os espíritas acreditam que ele é um espírito de luz evoluído. Mas é um amigão, companheiro da humanidade. Se você não devolver para o seu coração um espaço para aceitar que a igreja retome o papel que a igreja tem que retomar na sua vida, você vai ficar continuando a escutar pregação na internet, no Facebook, no Instagram, no YouTube, nas televisões, mas você não será formado, discípula, discípulo de Cristo. Formada não, feito. Jesus fala, fazei discípulos meus. Fazei. Você precisa ser feito discípulo de Cristo. É desconfortável pensar em alguém tocando seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, tocando sua compreensão do mundo e a igreja ajustando, arrumando você, fazendo você. Você pode dizer, ah, esse padre está querendo transformar a gente então num boneco, numa marionete, como aqueles bonecos que enfeitam vitrine. Ah, você usa a imagem que você quiser. Peça ao Espírito Santo para providenciar uma para você que corresponda ao que Jesus falou. Eu não sou obrigado a dar conta de tudo, não. Não se esqueça que você que desconfia de mim e dos pregadores da igreja, não se esqueça que você que vive caçando o erro nas pregações, para ter toda a liberdade do mundo de mandar uma mensagem desaforada para o padre, dizendo, até tal lugar foi bem, mas depois falou uma coisa que eu não gostei, pá, já põe aquele dislike. Não vale nada, aí mete a lenha e muda de pregador.
você nunca será feito. Você vai ficar igual aqueles barracãozinhos velho de periferia, que já passou muitos pedreiros por lá, mas nenhum termina esse barracão. Você vai continuar sendo esse trem feio, que muitos pedreiros botaram a mão, mas você não vai ser edificado nunca. Escolha quem vai ser o construtor de você, e você não será concluído, porque quem decide quem vai te construir é Cristo, e quem decide o que você será, não é o pedreiro, é o dono da obra. Fazei discípulos meus. Para você que tem raiva de padre que dá palpite e que discorda, e que desenvolve raciocínio que te põe em crise, para você que tem medo e pensa que tudo que nós pregamos é ideologia de direita ou ideologia de esquerda, para você que é escravo da ideologia, e só procura em pregação coisa da ideologia que você rejeita, para você rejeitar mais ainda, vou te recordar uma coisa. Depois de rezar no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a gente suplica, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Duas vezes lembrado a realidade do mal que pode nos derrubar. Depois, ainda vem mais. Terceira, livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Quarta, sejamos sempre livres do pecado. Quinta, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E a igreja responde, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas depois a igreja ainda volta. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Sexta, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. E termina dizendo, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A igreja diz, amém. Antes de comungar por 6 vezes, o sacerdote recorda da própria miséria que ele é e da miséria e fraqueza que todos nós somos. Quando você começar a ouvir uma pregação e começar a aparecer os defeitos do pregador, como um pedreiro que faz as coisas do jeito que você não queria, como um costureiro que vai arrumando a roupa no seu corpo e você não quer e não concorda e acha desconfortável aquela costureira moldando a veste no seu corpo, e você pensa que o seu corpo é arrumadinho, aprumadinho, como aqueles bonecos de vitrine, você não é aquilo tudo não. Quando o padre começar a pregar e te causar desconforto, você comece a rezar interiormente, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Senhor, não olhe para os pecados desse padre, nem para os meus, não olhe para mim que sou capaz de enxergar o tanto de fraqueza nesse padre e na pregação dele. Senhor, não olhe os nossos pecados, olhe a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Aí vem a última sentença no versículo 20. Jesus diz, eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. O evangelista Mateus começa o seu evangelho falando da vinda do Messias, do anúncio do anjo e da gravidez de Maria e da dificuldade de São José em aceitar a gravidez e da intervenção do anjo, escolhendo inclusive o nome, e diz, ele será o Emanuel, que significa Deus está conosco. O evangelista Mateus abre o seu evangelho com o nome de Jesus, o Emanuel, e fecha o seu evangelho, essa é a última frase do evangelho de Mateus, o próprio Jesus pronunciando o seu nome,
eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Eis que eu estarei convosco. Emanuel, estou convosco todos os dias. Te pergunto, qual a autoridade de Cristo na sua vida, enquanto você prostra e adora? Prostrar e adorar só a Ele, tá? Qual a autoridade de Cristo na sua vida, quando você escuta a igreja que te batiza e que te ensina a observar tudo o que Ele ordenou? Qual a autoridade da igreja no ensino, na escola de Cristo hoje? Quem decide se está feito o aluno? Se o aluno foi feito, fazei discípulos meus. Quem é que decide se esse aluno foi formado? Foi formada? A igreja. Mas mais do que a igreja, a realidade que nós criamos. Você olha para a sociedade que nós criamos e você sabe que tipo de cristão que nós fomos formados e feitos pelo ensino da igreja e pela nossa submissão ao que a igreja ensinou. O problema é que hoje nós não aceitamos o ensino da igreja, não reconhecemos a igreja. Hoje, 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Os meios de comunicação que são bombardeados como ameaça para os reinos deste mundo, tem muita gente que acha que eles também ameaçam a igreja. Não ameaça nada, pelo contrário. A igreja deve muito aos meios de comunicação. É graças aos meios de comunicação que um dos mais pavorosos e horrorosos dos pecados da igreja foi enfrentado neste século, a pedofilia. Foi graças a jornalistas corajosos, graças a veículos de imprensa de altíssimo nível mundo afora, que enfrentaram processos lentos na justiça interna da igreja e na justiça fora, por causa do poder dos cardeais e dos bispos e dos padres pedófilos. Foi graças à pressão dos meios de comunicação que muitos dos crimes de nossos pecados de pedofilia foram evidenciados e hoje são enfrentados. Graças à corajosa e vigorosa fé de Bento XVI e Papa Francisco. Irmã, irmão, é dia da gente reconciliar com a liberdade do Espírito Santo que nos fora dado por Jesus. No Evangelho de João, os discípulos estavam com medo, as portas fechadas. Jesus diz: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Esse sopro precisa cair sobre você, para que você enfrente a sua dúvida sobre Cristo e a sua desobediência sobre a Santa Igreja. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus domingo passado. Mas você, para não ser um órfão, você precisa permitir que a igreja seja mãe e mestra na formação sua, no fazer você discípula e discípulo de Cristo. Vos enviarei o Espírito Santo Paráclito, defensor. Ele estará dentro de vós, vos conduzirá à plena verdade. Se você pensa que você tem o Espírito Santo, porque você sabe o defeito de nós pregadores, e sabe que é hora de fazer uma acusação ao pregador, e dizer ele não presta, e por isso não vou obedecer o que a igreja ensina, peça ao Espírito Santo que te ajude a olhar para as fraquezas da igreja e rezar: não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Sim, irmã, sim, irmão. Ele pôs tudo sob os seus pés.
e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo. Você acredita que Cristo é a cabeça da igreja? E você acredita que você, sendo membro da igreja, você faz parte do corpo de Cristo? Incline a sua cabeça, feche os olhos, peça ao Divino Espírito Santo que te dê um espírito de sabedoria. Como a segunda leitura de hoje, um espírito de sabedoria que te revele e te faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o seu coração à sua luz, para que você saiba qual a esperança que o seu chamamento te dá, qual a riqueza da glória que está na sua herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de você, em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus. Está bem acima das autoridades deste mundo, de direita e de esquerda, de marxista, capitalista, socialista, liberalista. Ele está bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou de qualquer título que se possa mencionar. Não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Ele pôs tudo sob os seus pés. Amém. Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça um diálogo profundo com o Senhor e peça dele a graça de devolver você para a sua sala de aula, a igreja. Devolver você para a oficina de Nazaré, onde a igreja faz você discípula, discípulo dele. Dirija sua oração confiante, faça seu louvor, sua glorificação. E depois de dirigir sua oração, agradecer e louvar, crie um espaço aí na sua casa, no seu jardim, no seu apartamento. Prostre-se. Isso mesmo, deite no chão, prostre-se. E fique um longo tempo na presença de Jesus. Os verdadeiros adoradores não precisam nem de templo. Não foi isso que ele falou para a samaritana? Nem em Samaria, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura, o adoram em espírito e verdade. Aí na sua casa, adore. Fique um longo tempo adorando Jesus. Adore, 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 ame-o. Inflame-se nessa paixão. Talvez você nunca tenha feito esse exercício. Faça esse exercício de adoração. Prostre-se, adore o Senhor. E peça para Ele, e desfazendo todas as dúvidas que ainda assombram seu coração, sua mente, suas dúvidas sobre Jesus, sobre o Pai e o Espírito Santo, suas dúvidas e inseguranças sobre a igreja, sobre nós pregadores. Peça para Ele desfazer aquilo que estragou você e tirou você do lugar que você nunca poderia ter saído, o lugar de adoradora e adorador que o Pai procura. Adore-o. Depois desse longo período de adoração, você fique de pé, professe a sua fé, reze o crer em Deus Pai, suplique a paz para o mundo, reze pela paz no mundo, olhe para a janela da sua casa, do seu apartamento, agradeça e louva a Deus o domingo abençoado e peça conforto, consolo dele para todas as partes do mundo marcado pelo sofrimento, do caos da pandemia, mas do caos dos reinos deste mundo que seduzem também a igreja e você para ser adorador e adorador dos falsos messias, só para ganhar o reino do mundo e a glória. Louve, glorifique o nome do Senhor e tenha um feliz domingo. Amém. 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 Suplico sobre você a bênção generosa do Senhor, para que Ele te guarde
Ele te conserve unida, unido a Ele, vencendo toda forma, toda realidade que te perturba, que te fragiliza, que te deixa impossibilitado de viver a alegria do seu amor. O Senhor esteja convosco. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe no dia de hoje. Quando seu Filho penetrou o mais alto dos céus, abrindo o caminho para a vossa ascensão. Amém. Deus vos conceda que Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar a alegria de tê-lo convosco, e neste caminho você seja feito discípulo de Cristo, e chegue às alegrias dos fins dos tempos, conforme a sua promessa. Amém. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor.
coração quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer da tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor. Belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, oh, belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor, chaga de amor, de amor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um feliz domingo, uma feliz semana. Deus te abençoe. Amém.